Audiolivro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. As chaves para maximizar o incrível potencial que nasceu com você. Capítulo 9. Não pense ao revés. Perdoe. Aquelas pequenas transgressões de ontem, por que deveriam arruinar o hoje? As coisas que ele disse, as coisas que você fez, já há muito que se passaram. Para ontem, foi apenas uma experiência. Hoje, você terá sucesso. E com os erros de ontem virá alguma ação nobre. Perdoe a si mesmo pela leviandade. Não condene o passado, porque ele passou com seus erros. Sua memória não pode durar. Esqueça as falhas e transgressões. Aprenda com a experiência, cresça. Por que você deveria estar cabisbaixo? Levante seus olhos e seu coração. Não pense ao revés. Não vamos olhar para trás com ódio e nem olhar adiante com medo, mas em torno de nós com consciência. Leland Val Vendeval. Você nunca obterá qualquer quantia substancial de riqueza material se insistir em viver a sua vida como se estivesse olhando para trás através do espelho retrovisor do seu automóvel. No entanto, esse parece ser um erro muito comum que muitas pessoas têm transformado em hábito pernicioso. Isto é, muitos de nós passamos a maior parte do nosso momento presente debatendo mentalmente, na zona morta do tempo passado, o que deveria ser esquecido. Deixe que os mortos enterrem os mortos. O livro de Mateus na Bíblia nos ensina: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Em outras palavras, o que você deve fazer é parar de olhar para trás em sua vida e de se preocupar com coisas que já ocorreram e que não pode mudar. Continuando com esse tipo de atividade mental, você não irá realizar coisas na sua vida que valham a pena. É importante compreender que todos os grandes empreendedores do passado foram figuras visionárias, homens e mulheres que se projetaram no futuro e não insistiam em coisas que já haviam passado. Eles pensavam no que poderia ser em vez do que tinha acontecido e, em seguida, conduziam suas ações para fazer materializar o que pensavam. Pense no legado magnífico que esses homens e mulheres com visão de futuro nos deixaram para viver até os dias de hoje. Devido aos seus formidáveis esforços, agora somos capazes de desfrutar do café da manhã em Paris, almoçar em Nova York e jantar em Toronto. Agora somos capazes de viver nossas vidas com claridade e luz, 24 horas por dia, se assim o desejarmos. Podemos ouvir a voz de um ente querido do outro lado do oceano, apenas pressionando alguns botões do telefone. Todas essas milagrosas possibilidades e muito mais estão disponíveis para nós simplesmente porque seres humanos comuns, como você e eu, construíram imagens extraordinárias na tela de suas mentes, coisas que nunca tinham sido feitas antes. O espírito pioneiro de homens e mulheres de todas as religiões, credos e raças está sendo utilizado de forma gigantesca. Aqueles louváveis indivíduos foram capazes de olhar para o futuro para ver o que poderia ser, em vez de olhar para o que já foi, e em seguida, eles ignoraram aqueles que zombavam e diziam: não pode ser feito. Também entenda que todos os grandes empreendedores sempre esperavam fazer grandes coisas, e então davam a volta e faziam. Não se deixe enganar por seus fatores sensoriais. Nós todos somos dotados com as mesmas ferramentas básicas da mente de personalidades como Wright, Edison e Bell, e temos a capacidade dada por Deus de empregar essas ferramentas assim como eles fizeram. Todos nós somos abençoados com a capacidade mental de olhar para o futuro e ver nossas vidas em um estado mais rico e muito mais gratificante. Portanto, independentemente das circunstâncias em que se encontra, compreenda que você pode construir
a imagem de algo novo em sua mente, algo que ultrapassa em muito qualquer outra coisa que já ocorreu até agora. E você tem a capacidade de realizar esse resultado no mundo físico. Não poderia ser mais claro que todos nós nascemos ricos no sentido de ter um potencial magnífico de origem divina que devemos cultivar. Mas o quanto é grandioso esse potencial humano? Vamos verificar com os especialistas. Dr. Alexander Hitch, professor de biofísica do MIT, estimou que nosso sistema nervoso central contém de 10 a 100 milhões de células, cada uma delas com a capacidade de armazenamento igual à de um computador de grande porte. Se suas estimativas estiverem apenas perto de estarem corretas, isso significa que a mente humana tem a capacidade de armazenar todas as informações conhecidas no mundo e com espaço de sobra. Da mesma forma, outros especialistas no campo da criatividade humana estão convencidos de que todas as pessoas têm reservatórios inexplorados de potencial, acumulados dentro dos confins de suas incríveis mentes. Por exemplo, Dr. William Ross Adey, do Laboratório de Biologia do Espaço do Instituto de Pesquisa do Cérebro, na UCLA, disse: a capacidade criativa básica do seu cérebro pode ser, para todos os efeitos práticos, infinita. Deve-se concluir, portanto, que quanto mais uma pessoa investiga o potencial do ser humano, mais essa pessoa se torna consciente de seu próprio potencial. Mais fácil será para ela construir imagens que nunca sequer foram contempladas até o presente momento. Agora, faça uma pausa por um momento e reflita sobre o grau que você está utilizando desse incrível poder de melhorar a qualidade de sua própria vida e as vidas daqueles que o cercam. Se você sabe, de fato, que não está acessando esses grandes reservatórios de talento e capacidade, você deve se perguntar com sinceridade por que não está utilizando. Se fizer isso, você irá descobrir que há muito tempo diz para si mesmo que você não consegue fazer certas coisas e que você criou um verdadeiro bloqueio mental em seu próprio consciente. Mas você deve remover esses bloqueios mentais se colocando em um estado muito relaxado e, em seguida, conscientizando de que pode fazer as coisas que quer fazer. Provavelmente só não sabe como proceder para fazê-las. Se esta é a posição em que se encontra atualmente, então deve começar a ficar animado. As ideias que estão sendo trazidas nas páginas desse livro irão mostrar exatamente como proceder para fazer as coisas que você mais deseja. Mas, por favor, não precisa se sentir arrependido porque não utilizou totalmente esse grande poder no passado. Há poucas pessoas em qualquer lugar que entendam a real verdade sobre seus próprios recursos armazenados. Essa é a razão pela qual poucos vivem vidas excitantes e dinâmicas, e tantos vivem vidas confusas e improdutivas. De qualquer forma, apenas com base no que já leu até este ponto, você já superou, em muito, outras pessoas em relação à sua compreensão desse importante potencial. Parece ser o motivo que as massas de pessoas sempre viveram suas vidas no passado, ou seja, em virtude de sempre focalizar em imagens antigas, se limitaram apenas à meia-vida. Na verdade, na virada do século, William James, 1842 a 1910, um dos psicólogos mais ilustres do mundo, chegou à conclusão de que o indivíduo médio usava apenas uma parte do seu real potencial, talvez tão pouco quanto 10%. Ele considerou essa uma das suas mais importantes descobertas psicológicas e, nesse contexto, escreveu: a maioria das pessoas vive, quer fisicamente, intelectualmente ou moralmente, em um círculo muito restrito de seu potencial de ser.
Elas fazem uso de uma parcela muito pequena da sua possível consciência e dos recursos da sua alma em geral. Como se uma pessoa, mesmo tendo como ferramenta de expressão todo o seu corpo, fizesse uso apenas de um dedo. Era de se esperar que hoje em dia as conclusões de James fossem consideradas anacrônicas, mas infelizmente isso não é verdadeiro. A triste realidade é que a maioria de nós continua a viver da mesma maneira como nossos avós viveram. A razão pela qual fazemos isso, você vai se interessar em saber. É que a maioria de nós nunca foi treinado para medir nossa verdadeira capacidade corretamente. Durante anos de formação da nossa vida, fomos incultados com a crença de que nossos resultados na escola seriam o fator que determinaria se iríamos ganhar ou perder na vida. Essa noção foi repetida praticamente por todos os ângulos imagináveis, até que, finalmente, a maioria de nós não apenas aceita intelectualmente, mas também se torna emocionalmente convencida dessa ideia. Como resultado, vemos as vidas de um número incontável de indivíduos desnecessariamente sacrificadas sob o altar da falha. Sinto que chegou o tempo de nos livrarmos desses grilhões mentais do passado. Vamos, portanto, começar esse processo de cura entrando em contato com a grande variedade de belas imagens que temos a capacidade de formar na tela de nossas próprias mentes. Então vamos realmente esperar receber a manifestação física de cada uma dessas imagens em nossas vidas. Lembre-se de que somos capazes de ver a nós mesmos fazendo, sendo ou tendo algo na tela de nossas mentes. Então somos capazes de fazer, ser ou ter no plano físico da vida também. O ditado é verdadeiro. O que você vê é o que você tem. Portanto, sempre olhe para o futuro brilhante que se encontra à frente de onde você está atualmente localizado. Espero que fique claro que não estou me referindo nesse contexto para as coisas que você pode realmente ver com o seu sentido da visão, mas sim refiro-me ao seu olhar criativo interior, que permite que você veja o que pode ser. O olhar criativo interior é a parte magnífica de sua personalidade, que permite ver o grande e vasto mundo da criatividade não física. Essa é a área de onde toda a vida começa, de onde se origina. Analogicamente, o passado é o lugar onde toda a vida termina. Mas, infelizmente, é também o lugar onde 95% das pessoas gastam 95% do seu tempo, que, lamentavelmente, também é sua vida. Por exemplo, é um ritual aceito em nossa cultura velhos amigos passarem horas e horas lembrando ou conversando sobre os bons e velhos tempos. Horas e horas do precioso presente, tempo de vida, é desperdiçado discutindo quem está morto e enterrado, ou refletindo sobre as coisas que costumavam ser, mas não são mais. Na verdade, existem realmente inúmeros indivíduos que passam seus dias colecionando coisas do passado ou antiguidades, como às vezes são chamadas. Essas pessoas recolhem peças antigas, desde selos de correspondência a mobília antiga. Há uma outra grande categoria de pessoas que consome a maior parte de suas horas de vigília, revivendo em suas mentes os eventos negativos que ocorreram anteriormente em suas vidas. Ou passam horas valiosas pensando em alguma injustiça que alguém fez a eles no passado. Ou, eventualmente, sobre alguma observação cruel que alguém lhes tinha dirigido uma vez. Eles lamentam e agonizam sobre falhas do passado. E agonizam sobre falhas do passado ou oportunidades perdidas que, de alguma forma, deixaram escapar por entre os dedos. Infelizmente, esses indivíduos mantêm uma vibração negativa. E não há sequer a mais remota possibilidade de um pensamento positivo entrar no seu nível de consciência. Na verdade, a única coisa que esse tipo de pensamento irá criar é ressentimento ou culpa, ambos estados emocionais mortais. Mas até essas pobres almas se conscientizam com o fato de que são eles que têm sido os autores de sua própria desgraça, e até que percebam que compete a eles mesmos alterar o curso de suas vidas, estarão condenados a repetir seus fracassos do passado outras vezes.
Enquanto persistem em acreditar que os outros são a causa de seu problema, eles não podem ser bem-sucedidos, porque, claro, não se pode mudar dos outros, só se pode mudar de si mesmo. Portanto, na medida que essas pessoas sustentam essas falsas crenças, elas continuarão a pensar ao reverso. E nem é necessário dizer que não pode seguir em frente, e nem é necessário dizer que você não pode seguir em frente enquanto sua mente se desloca em direção oposta. Dê uma boa olhada para si mesmo. Você poderia ser um desses indivíduos que acabei de retratar? Se esse for seu caso, sugiro definitivamente que traga a sua mente para uma reflexão profunda. Em seguida, reavalie sua posição atual e reexamine sua meta para o futuro. Olhe para frente e encha sua consciência com pensamentos decisivos e grandiosos do que você finalmente pode fazer. Então esteja muito consciente da direção em que sua mente está viajando, porque em última análise será a maneira que sua vida vai se desdobrar. A analogia da câmera Polaroid. Eu muitas vezes tenho comparado a mente humana e o mundo material com uma câmera Polaroid e a fotografia. Uma vez que você tenha capturado uma imagem, o curso da fotografia foi indiscutivelmente definido. Há um período curto de gestação que deve ser respeitado, mas em seguida a fotografia deve começar a aparecer exatamente como tinha sido capturada originalmente. Para levar nossa analogia um passo adiante, considere que a lente da câmera é um pouco parecida com a mente, que é responsável por tirar a foto. Da mesma forma, a câmera pode ser comparada com o subconsciente, porque ela é responsável por fazer o trabalho. Finalmente, a fotografia é análoga a seus resultados, porque apenas mostra ao mundo a réplica física da imagem que você já tirou com sua mente. Se você fosse tirar uma foto do mesmo objeto várias vezes, você não faria nada mais do que reproduzir a mesma fotografia mais e mais vezes. Mas isso é precisamente o curso que muitas pessoas definem para suas próprias vidas. Portanto, lembre-se constantemente de que, se persistir em pensar no que já passou, você vai apenas reproduzir os mesmos resultados em sua vida repetidas vezes. Se quiser alterar esse padrão, por outro lado, deve olhar corajosamente para o futuro brilhante que fica à sua frente e já se vê fazendo o que agora para você é apenas um sonho a se realizar um dia. O Cruzeiro de Patty. Patty Moar veio pela primeira vez em meu seminário com os seus pais, quando tinha apenas 11 anos. Com 15, ela já falava nos seminários e compartilhava com o público a maneira como os conceitos a ajudaram na escola a não reprovar miseravelmente no francês e a chegar aos graus de honra em um período relativamente curto de tempo. 5 anos mais tarde, ela estava trabalhando comigo no negócio de seminários. Um dia, notei que sua atitude parecia estar caindo para pior e que ela não estava apreciando mais nada. Observe que esses são os primeiros sintomas reveladores de uma pessoa que está sem um objetivo. Então perguntei o que realmente ela queria, e sua resposta imediata foi: "O que você quer dizer com isso?" E expliquei que quando ela não estava trabalhando na direção de alguma coisa, não tinha nada para olhar adiante, que isso tornava a vida muito difícil, para dizer o mínimo. Então Patty disse: "Mas eu não tenho nenhum dinheiro, então eu não posso fazer nada." Lembrei a ela, no entanto, que não custa nem mesmo um centavo desejar ou sonhar. De repente, um sorriso radiante apareceu no seu rosto, e ela disse que o que queria, mais do que qualquer outra coisa, era ir a um cruzeiro para o Mar do Sul. Eu disse que provavelmente seria muito divertido, pois tinha feito isso várias vezes, e descrevi o quão bonito foi. Também expressei minha expectativa de que ela teria um tempo verdadeiramente maravilhoso. Salientei, além disso, que ela iria manter na memória a viagem para o resto de sua vida e poderia então revivê-la, repetidamente, sempre que desejasse. Assim perguntei o que assegurava. Novamente a resposta de Patty foi rápida: "Não tenho nenhum dinheiro."
Esse tipo de pensamento negativo estava incapacitando ela de conseguir algo em sua vida que era muito importante. Mas o motivo que trago essa história aqui é para ilustrar que, apesar de Patty ser madura, sem vínculos e não ter nenhuma razão real para não ir na viagem, seu próprio pensamento estava segurando ela de poder fazê-lo. Era uma jovem mulher que estava pensando em sentido inverso. Ela convenceu completamente a si mesma de que era a falta de finanças que estava frustrando o seu desejo. Mas é claro que não era só esse o caso. No entanto, qualquer que seja a verdadeira razão de sua frustração, ela certamente estava impedindo a si mesma de realizar seu sonho. Compreenda que um número incontável de pessoas está cometendo o mesmo erro de Patty, diariamente, e isso é uma grande tragédia. Talvez você tenha cometido esse mesmo erro em sua própria vida. Se fez, espero que a história de Patty seja a inspiração que precisa para fazê-lo se mover na direção que deseja ir. De qualquer modo, um dia Patty e eu fomos almoçar juntos e tivemos uma discussão muito séria. Eu disse: ouça, Patty, se realmente quer ir a um cruzeiro, você deve parar de olhar para trás ou olhar para o que é. Porque olhar para o presente e resultado é uma forma muito comum de pensamento do sentido inverso. Você deve começar a olhar adiante e deve começar a aplicar o que professamos nos seminários. Então vá em frente e reserve sua viagem. Faça e defina planos e não dê chance a pensamentos de que qualquer coisa possa acontecer de errado. Sei que tudo o que precisa para que seu objetivo se concretize começará a ser atraído para você assim que aceitar a ideia de que está indo e fazendo planos definitivos para a sua viagem. Se é dinheiro que precisa, você vai tê-lo. Tudo pode não parecer estar no lugar até o último momento, mas se visualizar e se acreditar no que a espera, certamente receberá. Não vou te aborrecer mais com detalhes de como todas as coisas aconteceram, mas vou dizer que elas aconteceram de uma maneira maravilhosa e inesperada. Patty realmente atraiu mais dinheiro do que era necessário para sua viagem. Eu estava no aeroporto, aproximadamente às 6 da manhã, com os pais dela na manhã em que ela partiu. E foi uma experiência extremamente gratificante para mim ver o brilho de expectativa em seu rosto. Ela foi em seu cruzeiro, teve coragem suficiente para viajar sozinha e certamente vai se lembrar dessa viagem todos os dias da sua vida. Mas o que é ainda mais importante do que o cruzeiro em si é a consciência que Patty adquiriu com a experiência. Ela agora sabe, através de sua própria experiência pessoal, que se você pensa em sentido inverso, verá razões somente para não poder. No entanto, se olha para o futuro com uma atitude positiva, mesmo que seja expectativa, você vai ver que pode fazer. Patty será capaz de aplicar essa consciência rumo a todas as realizações para seus desejos futuros. Você está sonhando com uma viagem? Se tiver, vá lá e faça suas reservas. Não importa se as reservas são para 6 meses ou 1 ano. A partir de agora, faça-as imediatamente e depois desfrute das preparações que antecedem o evento. Sinceramente, acredito que no caso de Patty, em particular, as emoções que antecederam a sua viagem foram tão agradáveis e emocionantes quanto a real viagem em si, sem mencionar o prazer que irá derivar com as lembranças de sua viagem, o que ela vai levar consigo para o resto de sua vida. A provável razão para que somente algumas pessoas façam planos ou metas se assemelha ao apresentado acima. É que a maioria das pessoas não pode, em sua própria mente, descobrir como tudo que é necessário irá acontecer. Mas entenda que você não precisa saber como tudo irá acontecer. O que precisa ser compreendido é o princípio subjacente que trata de seu bem. Ou seja, tudo que você recebe em vida vem em virtude da lei da atração. A história de Paul Hutsey, no capítulo 3, é um excelente exemplo de uma pessoa consciente, inteligente, trabalhadora, que estava tentando fazer algo que era equivalente a uma pessoa estar pulando da varanda da frente da sua casa e, em seguida, esperar de alguma forma cair em cima do telhado.
Você sabe que isso nunca vai acontecer. Ainda assim, Paul passou 20 anos. 1. Deixando as folhas de vendas em seu escritório terem o controle da imagem da sua operação. 2. Tentando melhorar os resultados com a pura força de vontade, de obstinada determinação e muitas horas duras de labuta agonizante. Todo mundo, fazendo todas as coisas, certamente vai melhorar seus resultados em algum grau, mas nunca irá testemunhar uma melhoria extraordinária em seus resultados até que primeiro altere as imagens que mantém em sua mente. Paul Hudsey é uma ilustração perfeita de uma pessoa que acreditava totalmente que estava olhando para o futuro, quando na verdade mantinha o pensamento quase completamente ao contrário, pois passou a maior parte do seu tempo conscientemente, se concentrando em apresentar resultados presentes, imagens presentes e pensamentos no presente. Se você permitir que suas folhas de vendas, sua conta bancária ou o raio-x que o médico tem de seu corpo controle a maneira que você se sente, pensa ou vê a sua posição de venda, financeira ou de saúde, garanto que tão certo como vai ficar escuro essa noite, não haverá qualquer melhoria significativa em sua vida em qualquer dessas áreas. Por outro lado, se deixar do presente resultados físicos que apenas servem como indicação das imagens que você prendeu no passado e em seguida continuar em virtude de suas próprias superiores faculdades mentais, a olhar para o futuro brilhante e construir a imagem do bem que deseja, assim como Pat e Paul, você verá a sua imagem se materializar. Mas, novamente, enquanto continuar a deixar os resultados passados ou presentes controlarem seu processo de pensamento, você nunca vai ver seus sonhos se tornarem realidade. Portanto, olhe para cima, olhe para frente e forme a imagem da vida que você escolheu para viver. Então, tudo que tocar ou entrar em contato irá crescer, expandir e expressar-se em uma forma maior e melhor. Indivíduos que estão pensando em sentido inverso, muito raramente, se é que acontece alguma vez, originam ideias que vão levá-los a fornecer algum serviço significativo para os outros. A razão para isso é que eles só são capazes de ver o que outra pessoa já fez. Como resultado de sua mentalidade limitada, a recompensa que finalmente receberão na vida está destinada a ser igualmente limitada. A história dos 333. Estava realizando um seminário que ia acontecer de quinta a domingo, em Deerhurst Lodge, que é um resort a aproximadamente 160 quilômetros ao norte de Toronto. Na noite de sexta-feira, um tornado varreu Barrie, Ontário, uma cidade cerca de 64 quilômetros ao sul de Deerhurst. O furacão matou uma dúzia de pessoas e causou danos de milhões de dólares. No domingo à noite, quando eu estava indo para casa, parei o carro quando cheguei a Barrie. Eu saí e do lado da estrada olhei ao redor. Estava uma bagunça. Em todo lugar que eu olhava, havia casas esmagadas e carros capotados. Naquela mesma noite, outro cavalheiro, Bob Templeton, estava dirigindo pela mesma estrada. Eu e ele nunca havíamos nos visto antes, no entanto, uma ideia de meu seminário estava prestes a nos unir em uma amizade duradoura. Ele parou para olhar para o desastre, assim como eu parei. Apenas seus pensamentos eram diferentes dos meus. Bob era o vice-presidente da Telemédia Comunicações, uma empresa que detém uma cadeia de estações de rádio em Ontário e Quebec. Enquanto ele estava ali olhando o desastre, pensou que deveria haver alguma coisa que pudesse fazer para aquelas pessoas com as estações de rádio que ele tinha. Esse pensamento continuava retornando à sua mente naquela noite e todo o dia seguinte. De noite eu estava realizando outro seminário em Toronto. Bob Templeton e Bob Johnson, outro vice-presidente da Telemédia, vieram e ficaram na parte de trás da sala.
Estavam avaliando meu seminário, tentando decidir se eu poderia ajudar a sua empresa a alavancar seus objetivos, o que eu finalmente fiz. Por causa da influência de Bob Templeton, posteriormente trabalhei para a indústria de radiodifusão canadense inteira. Ele amava o que eu fazia em meus seminários porque estava em harmonia com a sua maneira de pensar. Bob Templeton ficou fascinado com as leis do universo, particularmente com a lei da polaridade, ou como ela é muitas vezes referida, a lei dos opostos. Essa lei estabelece claramente que tudo tem um oposto. Você não pode ter um alto sem um baixo, um quente sem frio, ou uma entrada sem saída. Da mesma forma, se você pode descobrir por que algo que quer fazer não pode ser feito, por lei, você deve ser capaz de descobrir como isso pode ser feito. Pessoas que realizam grandes coisas estão conscientes do negativo. No entanto, elas dão toda a sua energia mental para o positivo. Ele me disse que era tarde, mas que essa ideia que apareceu tinha deixado ele animado, tinha se comprometido com a ideia de levantar milhões de dólares e doar a quem tinha sido apanhado no tornado. E estava indo levantar o dinheiro imediatamente. Além disso, ele não tinha o mínimo interesse em saber por que não podia. Na sexta-feira seguinte, Templeton chamou todos os executivos da telemédia em seu escritório. Na parte superior do mural em negrito, ele escreveu 3 vezes o número 3. Ele disse aos seus executivos: como você gostaria de levantar 3 milhões de dólares em 3 dias, a partir de hoje, em apenas 3 horas, e dar o dinheiro para as pessoas em Barrie? Não havia nada além de silêncio na sala. Finalmente alguém disse: Templeton, você está louco. Não há absolutamente nenhuma maneira de poder levantar 3 milhões de dólares em 3 horas daqui a 3 dias. Bob disse: espere um pouco. Não estou perguntando se é possível ou mesmo se nós devemos. Apenas perguntei se você gostaria. Bob Templeton era sábio. Ele estava apelando para o lado de caridade de sua natureza. Era importante para os presentes admitir abertamente que isso era algo que queriam fazer. Templeton sabia que sua nova ideia poderia mostrar como fazer qualquer coisa que eles quisessem trabalhando com a lei. Todos disseram: claro, gostaríamos. Ele então escreveu um grande T embaixo do 333. De um lado ele escreveu: por que não podemos? Do outro lado ele escreveu: como nós podemos? Sob as palavras por que não podemos, Bob desenhou um grande X. Quando colocou o X no mural, disse: agora ali não tem lugar nenhum para marcar as ideias que pensamos para explicar por que não podemos levantar 3 milhões de dólares em 3 horas, em 3 dias, independentemente de quão válidas elas podem ser. Ele continuou explicando: quando alguém falar uma ideia que venha sugerir por que não podemos, todos os outros devem gritar o mais alto que puderem: próximo! Esse será nosso comando para ir para a próxima sugestão. As ideias são como os vagões de trem. Um sempre segue o outro. Nós continuaremos dizendo próximo até que chegue uma ideia positiva. Bob sorriu e continuou a explicar que, em frente ao X, do outro lado da linha no mural, diretamente sob as palavras como nós podemos fazer, vou escrever todas as ideias que nós tivermos e de como podemos levantar 3 milhões de dólares em 3 horas daqui a 3 dias. Ele sugeriu também um tom grave de voz que todos permanecessem na sala até descobrir. Não só vamos pensar em como nós podemos levantar 3 milhões de dólares imediatamente, mas depois que as ideias aparecerem, vamos executá-las. Houve um silêncio. Novamente. Finalmente alguém disse: nós poderíamos fazer um programa de rádio em todo o Canadá. Bob disse: essa é uma ótima ideia. E antes que ele pudesse escrever a sugestão de baixo do como nós podemos, alguém disse: você não pode fazer um programa de rádio em todo o Canadá. Não temos estações de rádio em todo o Canadá. Desde que a telemídia
Desde que a telemídia tinha apenas estações em Ontário e Quebec, você tem que admitir que foi uma objeção muito válida. No entanto, disse alguém no fundo da sala, em um tom bastante suave. Próximo. Bob Templeton respondeu. Fazer um show de rádios é como nós podemos. Essa ideia permanece. Mas isso realmente soava como uma ideia ridícula, porque as estações de rádio são muito competitivas. Elas geralmente não trabalham juntas, e para levá-las a fazê-lo seria praticamente impossível, de acordo com a forma padrão de pensamento. De repente alguém sugeriu: você poderia conseguir Harvey Kirk e Lloyd Robertson, os maiores nomes da radiodifusão canadense, para ancorar o show. Esses senhores são âncoras de renome nacional na indústria da televisão canadense. Alguém falou claramente: eles não vão ao rádio. Mas nesse momento o grupo gritou: próximo. Bob disse que foi quando a energia mudou. Todos se envolveram e absolutamente foi incrível como a criatividade começou a falar. Isso foi numa sexta-feira. Na terça-feira seguinte, eles tinham uma transmissora de rádio, onde 50 estações de rádio de todo o país concordaram em trabalhar em harmonia por uma boa causa. Eles sentiram que não importava quem teria o crédito, desde que as pessoas em Barrie tivessem o dinheiro. Harvey Kirk e Lloyd Robertson ancoraram o show e eles conseguiram levantar $3 milhões em 3 horas, no prazo de 3 dias. Ai, pode ser o que for. Todas as coisas são possíveis quando você coloca seu foco em como você pode. E próximo. Para cada ideia dizendo por que você não pode. Ainda que pareça um exercício difícil no começo, quando persistir nos próximos, para qualquer conceito negativo, o fluxo de ideias positivas vai surgir em sua mente maravilhosa. Alfred Adler, famoso psicólogo, cunhou a extraordinária frase: agradeço a ideia que tem me usado. Não pode haver dúvida que o criativo, ideias progressistas, fluem em nova vida em cada fibra do seu ser. Elas despertam uma parte de você que você sequer sabia que estava adormecida. Bob Templeton nunca recebeu 5 centavos pelo papel de liderança que reuniu 50 estações de rádio em todo o Canadá para arrecadar os $3 milhões para o povo de Barrie, Ontário. No entanto, você deve se lembrar de que esse é verdadeiramente um universo ordenado. O caminho de Deus executando esse show é exato. Quando você colocar o bem para fora, ele deve voltar. Quando isso aconteceu, compartilhei essa história com 2 bons amigos, Jack Canfield e Mark Victor Hansen. Eles ficaram tão intrigados com o caso que o publicaram em seu livro Histórias para Aquecer o Coração. Recentemente, fiz uma transmissão por televisão para a Remax Imobiliária com Mark Victor Hansen. E ele estava me dizendo que, na última contagem, tinha vendido 6 milhões de cópias do seu livro. Também me disse que eles estão constantemente recebendo cartas de pessoas que leem a história 333 e a usam para realizar semelhante magia mental em suas vidas. Pense nisso, milhões e milhões de pessoas estão fazendo as mesmas coisas positivas acontecerem em suas vidas porque Bob Templeton não quis ouvir as razões de por que ele e sua equipe não poderiam levantar $3 milhões em apenas 3 horas e em 3 dias, depois de começarem a debater a ideia audaciosa. Depois disso, Bob me contou que ele e sua equipe formaram um hábito de 333 em seus desejos. E, como resultado, ele passou a ser presidente da New Cap Broadcasting Company, uma empresa altamente rentável com estações em todo o Canadá. Em minha opinião, Bob Templeton configurou uma força positiva que vai segui-lo onde quer que vá. Lucro tornou-se seu sobrenome. Comece imediatamente o 333 para todos os seus desejos. E os lucros vão segui-lo também. Encerro por aqui a leitura de hoje do livro Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. Espero que você tenha gostado e que ele contribua na sua caminhada. Eu sou a Andréa Quintão, agradeço por você estar comigo aqui. Peço que deixe o seu like, o seu comentário e aguardo você na próxima leitura.
de Você Nasceu Rico. Até lá. Tchau, tchau.